Bom dia, galerinha! Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre ergonomia. E que, na verdade, pra gente vai ser um exemplo de aplicação da matemática na vida. E é claro que a primeira coisa que a gente precisa entender, afinal de contas, é o que é ergonomia. E eu sei que muitos devem estar se perguntando assim, nossa, nunca ouvi falar dessa palavra na vida. Então, vamos lá. Vou começar a contar pra vocês, tá bom? Para isso, eu vou contar para vocês que existe uma Associação Internacional de Ergonomia que em 2000 fez uma definição do que seria ergonomia, tá? E olha como eles definiram o que é ergonomia. Na verdade, gente, é uma disciplina científica que vai trabalhar as interações do ser humano com outros sistemas. E quando eu digo interação do ser humano com outros sistemas, pode ser a interação do ser humano com o computador, pode ser a interação do ser humano com uma cadeira, pode ser a interação do ser humano com o meio ambiente, pode ser a interação do ser humano com o próprio ser humano. Então, repara que a ergonomia, ela trabalha essas interações. E qual que é o objetivo da ergonomia? Dá uma olhadinha ali que vocês vão ver, ó, tá escrito ali que o objetivo é proporcionar bem-estar ao ser humano para otimizar a performance desse sistema. Ou seja, na verdade, se eu, enquanto ser humano, estou bem, é óbvio que eu produzo melhor. Então, quando a ergonomia foi pensada, foi criada, ela, na verdade, foi criada porque estava muito relacionada ao trabalho do ser humano, né? O ser humano bem, trabalha melhor, produz mais. Inclusive, olha que interessante, gente. Aqui está a origem da palavra ergonomia. Ergonomia, na verdade, significa ciência do trabalho. Que deriva inclusive do grego ergon significa trabalho e nomo significa leis. Então, quando a ergonomia foi pensada, ela foi justamente pensada nesse contexto de trabalho. Inclusive, tem até uma norma regulamentadora de ergonomia, que é a NR17. Quem tiver mais curiosidade sobre isso, dá uma pesquisada na internet. E aí, olha que interessante, gente. Uma pessoa, um profissional que trabalha com ergonomia, ele é um profissional que ele tem que, na verdade, trabalhar com várias outras áreas ao mesmo tempo. Ele não consegue trabalhar sozinho. Porque perceba, imagine que eu sou design e eu quero desenvolver uma cadeira, tá? Mas eu não posso sair criando uma cadeira sem pensar em vários fatores. Por exemplo, eu tenho que pensar no peso que essa cadeira vai suportar. Eu tenho que pensar se eu quero criar uma cadeira que dê uma sustentação para minha lombar, para minha coluna ou não. Ou seja, eu vou pensar no design, mas é um design que tem que ter relação com o bem-estar do ser humano. Então, repare, eu vou ter que conversar com os médicos para ver o que eles indicam em relação à posição correta para sentar. Eu vou ter que com certeza trabalhar matemática para saber qual é o ângulo correto que o corpo deve ficar, qual é a massa que esse assento vai sustentar. Então, são muitas coisas aí envolvidas. Quer dizer que o profissional que trabalha com ergonomia, ele sempre trabalha de maneira multidisciplinar, ou seja, ele sempre trabalha com outros profissionais, conversando com outras pessoas que são especialistas, que dominam outro assunto além do que ele domina, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês que a ergonomia tem tudo a ver com a vida de vocês. Na verdade, vocês constantemente estão em contato com a ergonomia, mas talvez nem nunca tenham pensado nisso, tá? Quer ver um exemplo? Isso aqui é uma reportagem daquela revista super interessante que mostra um exemplo de aplicação dos princípios da ergonomia, dos princípios ergonômicos. Olha isso aqui, gente. Princípio ergonômico. Tá aqui, sabia disso? Vocês já repararam que quando a gente pega o telefone e vai discar, geralmente a gente pega com uma mão e a gente disca rapidinho assim, ó, com esse movimento do polegar. Não é assim que a gente faz? Isso, por incrível que pareça, foi pensado. Isso não foi feito de qualquer jeito. Olha que legal, vamos ler? Tá escrito aqui, ó, onde está nessa parte sublinhada de rosa, ó. Um exemplo de aplicação dos princípios ergonômicos são os teclados com teclas. Ou seja, tô falando disso aqui, os telefones, desculpa, com teclas. Os números não são dispostos por acaso em 4 fileiras com 3 botões cada. Antes desse formato ser lançado, foram testados outros modelos com teclados circulares, diagonais, horizontais com 2 fileiras de botões.
venceu a configuração que os usuários perceberam ser a mais confortável. Ou seja, olha que legal, né, gente? Talvez vocês, a gente usa tanto, a gente nunca parou para pensar, né, que algum ser humano realmente ficou pensando nisso aqui. Então, é verdade, olha só, a gente tem aqui, ó, 3 fileiras, estão percebendo? Aliás, 3 colunas com 4 fileiras aqui, ó. Interessante, né? Uma outra aplicação que eles estão falando aqui nesse texto é nos caixas eletrônicos. Quando você vai num caixa eletrônico, que você acompanha seu pai ou sua mãe, ou mesmo seu pai e sua mãe, eles vão num caixa eletrônico, vocês devem ter percebido que os números são grandes, né, para facilitar a visualização. Então, isso também foi pensado. A ergonomia também veio auxiliando neste sentido. Então, olha que interessante, olha o que está escrito aqui, ó. Por causa da variedade de aplicações, o trabalho em ergonomia é feito por vários profissionais, como engenheiros, arquitetos, médicos, fisioterapeutas e psicólogos. Ou seja, gente, não é uma área que envolve só profissional de uma determinada área. Não é só engenheiro nem só arquiteto. Todos esses profissionais aí, vocês estão percebendo, se utilizam da ergonomia. Inclusive, nos últimos anos, olha o que está escrito aqui, ó. Os estudos nessa área ganharam destaque na criação de objetos que diminuem os riscos de lesões por esforços repetitivos, são as famosas LER, né? L de lesões, E de esforços, R repetitivos, que atacam, por exemplo, quem vive sentado diante do computador a maior parte do dia. E aí nós vamos falar de uma coisa que a gente está vivendo nessa época de coronavírus. Perceba que a recomendação é que tenha um trabalho remoto, que significa um trabalho feito em casa, é o home office que a gente chama, né? Então, repara que a gente tem realmente que se preocupar muito com essas lesões. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas uma das principais causas de afastamento de trabalho das pessoas é por conta de dor nas costas. E as pessoas ficam afastadas, às vezes, 15 dias ou mais por conta dessas lesões. Então, gente, é muito importante que a gente se preocupe com a maneira de a gente sentar, com a nossa postura e assim por diante. Por isso mesmo, eu vou mostrar agora para vocês um pouco de ergonomia na estação de trabalho, porque eu sei que nesse momento todos vocês, todos nós, estamos trabalhando muito utilizando o computador, que é inclusive através de onde eu estou falando aqui com vocês. Repara que tem recomendações do CDC, que é um Centro de Controle de Prevenção de Doenças, em relação a essa postura, né? Falando da ergonomia na maneira de se sentar. Então, eu vou comentar com vocês, vocês vão perceber que tem muita matemática nisso tudo, em relação aos ângulos corretos, ao peso, a distribuição do peso na coluna. Quer ver? Primeira coisa, a recomendação dele, gente. Não ficar sentado o tempo todo, já que a gente está muito tempo na frente do computador, de vez em quando levanta, se estica um pouco, faz alguns exercícios, daqui a pouco nós vamos ver, inclusive, alguns exercícios que uma excelente profissional vai mostrar pra gente, tá bom? Então, segunda recomendação, a cadeira deve ter um suporte lombar. Então, repara, ó, essa cadeira que eu tô sentada, ó, vocês devem estar percebendo, ó, ela tem esse suporte lombar aqui que eles falam. Então, o ideal, quando a gente vai fazer esse trabalho, né, é que tenha esse suporte para nossa coluna. Olha que interessante. Tá falando ali que o tronco e as pernas superiores devem formar um ângulo entre 90 e 115 graus. Ou seja, quando a gente olha aqui pelo desenho, o tronco tá aqui e as pernas estão aqui. A coxa, na verdade. Olha que legal. Na verdade, nessa minha cadeira, geralmente quando eu vou falar com vocês, eu fico assim, ou quando eu vou digitar alguma coisa. Mas às vezes, numa posição mais de relaxamento, a gente fica assim. Então, olha que interessante. A minha coluna realmente, em relação à coxa, ela forma um ângulo de 90 graus quando eu tô assim. E ela vai até no máximo uma inclinação, que é o que eles estão falando, de 115 graus. Isso seria a posição ideal, tá? Ajustar a cadeira também para que os pés descansem no chão é uma outra recomendação que eles falam. Olha aqui pelo desenho aqui do moço. Repara que esse ângulo formado entre a coxa dele e a panturrilha é um ângulo de 90 graus, que isso é uma das recomendações, mas repara que o pezinho, o pé, ele fica todo apoiado no chão, ou então, vamos supor que eu não tenho uma cadeira ajustável, né, e eu sou uma pessoa mais baixa, a cadeira tá muito alta, por exemplo, ela não dá para ajustar e eu tô com os pés lá voando. A recomendação não é que a gente fique com os pezinhos voando, e sim que a gente coloque algum apoio para que o pé sempre esteja apoiado, tá bom? As coxas devem ser paralelas ao chão e joelhos no mesmo nível dos quadris, ou seja, é isso que eu acabei de falar pra vocês, ó. A coxa, olha pelo desenho, em relação à panturrilha, aqui vai ter que formar um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, repara que a coxa, ela fica realmente paralela ao chão. Lembrando que, né, se são paralelas, elas estão nessa posição.
E aí, olha outra recomendação aí onde envolve muita matemática. A parte de trás dos joelhos não deve entrar em contato direto com a borda da panela do assento. Deve-se haver aí de 2 a 4 polegadas entre a borda do assento e a parte de trás do joelho. Vamos entender melhor? Olha pela figura. Repara que esse moço, ó, ele não tá com o joelho completamente, com essa parte do joelho, traseira do joelho encostada na cadeira. Aqui tem uma distância. Eles estão falando que essa distância tem que ser de 2 a 4 polegadas. A gente sabe que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, de 2 a 4 polegadas, eu tô falando aí mais ou menos de 5 a 10 centímetros. Se a gente for ver por aqui, ó, repara, isso aqui, ó, aqui tem 10 centímetros. Então, geralmente é a distância máxima que a gente vai deixar aí, tá bom? Outra coisa importante que eles falam, ó, cotovelos e braços inferiores devem descansar levemente sobre os apoios de braço para não causar problemas circulatórios ou nervosos. Repara, gente, se eu coloco o computador baixo demais, eu fico assim, ó, para ter que digitar. E aí aqui vai ficar horrível, eu não vou formar ângulo de 90 graus. Se eu coloco um computador muito alto, eu vou ter que ficar digitando assim, ó, e também vai ficar muito ruim. Qual que é a recomendação? Quando eu coloco o computador na altura certa, repara que eu vou tentar mostrar pelo desenho que tá aqui pra vocês, repara que aqui, ó, vai ser formado um ângulo de 90 graus. Estão percebendo? Tá bom? Bom, já que a gente já falou de ergonomia na estação de trabalho, a gente vai falar de uma associação entre matemática e educação física. Olha que legal. Nós vamos fazer agora algumas técnicas de alongamento que a profissional a Kátia Carla Meneghetti vai falar para vocês, que é muito conhecida de muitos aqui do nosso canal, tá bom? Então, vamos seguir as recomendações dela, aproveitar e fazer um pouquinho de exercício, já que a gente tá paradinha aqui. Vou seguir ela. E vou pedir para que vocês façam o mesmo. Não sei vocês, mas eu tô me sentindo bem melhor, bem mais relaxada. Realmente fazer isso ajuda e muito. Bom, e aí agora nós vamos falar da ergonomia em outros contextos, em outros lugares que eu sei que a gente está usando muito atualmente nesses tempos de home office. Repara que a ergonomia também está presente, por incrível que pareça, no uso de smartphones. Gente, olha que interessante, eu não sei se vocês sabem disso, é claro que envolve matemática, né? A cabeça, ela exerce um peso sobre a nossa coluna, sobre o pescoço, né? Enfim, tem uma pressão aqui que é feita. E repara que quando eu tô assim nessa posição que eles dizem que é neutra, que eu olho o celular assim, é como se eu estivesse exercendo um peso de 6 quilos sobre a minha coluna. Só que conforme eu vou fazendo uma inclinação e vou fazendo isso aqui, ó, olha o que acontece, gente. Se eu inclinar demais a minha cabeça, tem uns estudos que mostram, ó, olha isso aqui, ó, se eu faço isso aqui, é como se eu tivesse com peso equivalente a 27 quilos. Galera, é muita coisa. 27 quilos é equivalente a essa bigorna aqui, ó. Olha isso, imagina você pegar 27 quilos, saco de 27 quilos e pá, jogar na sua coluna, né? Na verdade, é isso que a gente tá fazendo. Então, a ergonomia, ela tá presente, inclusive, no uso desse smartphone. Fica aí a dica para vocês não inclinarem demais o pescocinho para depois não ter dor, tá bom?